hoje é o livro de Oséias, cujo tema é Israel, a esposa infiel. Nessa época, quem governava era Jeroboão II, e era a época de ouro de Israel, tanto em termos políticos quanto econômicos, mas de total decadência espiritual. Antes de Oséias, Elias e Eliseu já haviam advertido Israel, mas não adiantou nada. Eles continuavam com idolatria, sacrifícios infantis, prostitutas cultuais, sacerdotes ladrões, culto hipócrita e graves injustiças sociais. E para tentar fazer com que o povo caísse na real e se convertesse, Deus usou a história familiar de Oséias. Ele se casou com uma mulher que o traiu, se prostituiu e acabou saindo de casa. Mas ele a amava intensamente e mesmo assim ele foi atrás dela, comprou ela de volta e levou para casa. Tudo isso representava o amor de Deus por Israel e a traição do povo em relação a Deus. E o próprio Oséias viu as suas profecias sendo cumpridas, com a Assíria levando parte do povo no meio do seu ministério e destruindo todo o restante no final. O livro foi escrito pelo profeta Oséias, filho de Beeri, em cerca de 720 a.C., em Israel, próximo da invasão da Assíria, que foi em 722 a.C. O nome dele no hebraico é Oshea, quer dizer salvação, e no grego é Oseias. O tempo de ação vai de 760 a 720 a.C., e ele foi contemporâneo dos profetas Amós, Miqueias e Isaías. E o verso-chave, que é aquele versículo que sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. E como esse livro pode ser dividido? Eu coloquei 3 partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, fala sobre a separação entre Deus e o povo. E Israel é visto como a esposa infiel. A segunda parte vai do capítulo 4 até o capítulo 13, verso 8, e fala sobre a condenação de Israel, que é visto como uma nação pecaminosa. E a última parte, que vai do capítulo 13, verso 9 até o final do livro, no capítulo 14, é sobre reconciliação e mostra Israel como a nação restaurada. E Jesus pode ser visto nesse livro? Pode. Primeiramente como Israel, o filho que foi chamado do Egito. Está no capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus está se referindo à época em que o povo ainda não era uma nação. Eles eram escravos lá no Egito e Deus os libertou para uma vida nova. E lá em Mateus, no capítulo 2, versos 14 e 15, vem contando a história depois do nascimento de Jesus, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que estavam em Belém, e José conseguiu fugir com Maria e Jesus para o Egito e ficou lá até que Herodes morresse. E está escrito assim: então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E Mateus continua dizendo que esse foi o cumprimento dessa profecia de Oséias. Ele pode ser visto também na pessoa de Oséias, que tirou a sua esposa da escravidão e do pecado. Está no capítulo 3, versos 1 e 2. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8, Paulo escreveu assim: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Da mesma forma que Oséias precisou comprar sua mulher para libertá-la da escravidão, Jesus também precisou nos comprar para libertar a gente do domínio do diabo, do domínio do pecado. Lá no Evangelho de João, conta que ele ficou pendurado na cruz de 9 da manhã até as 3 da tarde. E perto desse horário em que ele morreu, ele gritou tetelestai, que quer dizer em grego, tá consumado, tá pago. Tetelestai era o que se escreviam em tábuas pequenininhas e era entregue para os devedores quando eles terminavam de pagar a sua dívida. Aquilo era um recibo, era um comprovante de que a dívida estava totalmente paga. E quando Jesus gritou isso lá na cruz, ele estava dizendo que a nossa dívida estava totalmente paga. Da mesma forma que Oséias pagou totalmente pela dívida de Gomer, sua esposa, para que ela pudesse ser liberta e voltar para casa com ele, Jesus também pagou totalmente a nossa dívida e nos libertou para que a gente pudesse voltar para casa com ele. E ele também pode ser visto como o rei descendente de Davi. Está no capítulo 3, verso 5. Depois disso, os israelitas
israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Davi não existia mais. Séculos antes ele já tinha morrido. Quando ele está falando em Davi, está falando do descendente dele, aquele que ia ter um espírito parecido com aquele que Davi tinha, que era segundo o coração de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 1, tem toda a genealogia de Jesus. E quando a gente chega no verso 6, lá está escrito assim: Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E vai continuando, até chegar no versículo 16, quando fala que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então essa genealogia vem mostrando como Jesus era descendente de Davi de fato. E existe alguma aplicação prática para a nossa vida aí? Existe sim. A principal é que, da mesma forma que aconteceu com Gomer, a gente, mesmo que caia, tem sempre um Deus misericordioso esperando para libertar a gente, limpar a gente, perdoar a gente. Olha o que está escrito no capítulo 11, versos 8 e 9. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Admá e Zeboim foram duas cidades que foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra pode ser vista no livro de Gênesis, e essas duas cidades foram destruídas também. E Deus está falando aqui: olha, eu não vou fazer com vocês como eu fiz com essas cidades. No capítulo 14, versos 1 e 2, ele fala assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Deus nunca se esquece de nós. Ele não desiste de nós. Ele está sempre esperando que, mesmo que a gente caia, a gente volte para Ele. Olha o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós somos pecadores por natureza. Então, de vez em quando a gente vai cair, de vez em quando a gente vai pecar. Mas a gente não vai viver mais no pecado. Quando Jesus liberta a gente, depois que a gente dá o nosso coração para Ele, recebe o Espírito Santo, a gente pode até escorregar de vez em quando. Mas a gente não fica caído. A gente levanta e continua prosseguindo para o nosso alvo, que é a semelhança de Jesus. É ser parecido com Ele cada vez mais pela ação do próprio Deus na nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu tinha pouco tempo de caminhada com Jesus, eu ficava muito desanimada quando eu pecava, porque eu achava que eu nunca mais ia pecar. Eu achava que era uma coisa inconcebível a gente pecar depois que conheceu Jesus. Mas depois eu fui entendendo que não é assim. A gente peca, nós somos pecadores. Mas quando a gente vai andando com Jesus, a gente vai pecando cada vez menos, porque a gente vai ficando cada vez mais parecido com Ele. Tem aquela história que fala: tem dois lobos que moram dentro da gente. Um é um lobo bom e o outro é um lobo mau. Qual dos dois vai vencer? Os dois estão sempre em luta. O que vai vencer vai ser aquele que você alimentar. E mesmo que você peque, mesmo que você caia, lembre-se, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus ame você menos do que Ele te ama. E da mesma forma, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Lembra sempre disso. E esse foi o resuminho do livro do profeta Oséias. Na semana que vem a gente vai ver o livro do profeta Joel. Eu espero você lá.